dia 16 de maio de 2012 entra para a história do Brasil como um marco no aperfeiçoamento da democracia com a criação da Lei de Acesso à Informação e da Comissão da Verdade. Aos brasileiros foi restituído o direito de saber. Saber dos atos dos governos que nos representam e saber dos fatos que nos inscreve na história. Em pouco mais de 4 meses, crescem os pedidos de informações aos órgãos públicos. E da Comissão da Verdade, uma vitória: a correção do atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975 durante a ditadura militar. A versão de suicídio nas dependências do Exército em São Paulo dá lugar a uma verdade óbvia, durante tanto tempo negada. Herzog morreu em consequência da tortura que sofreu por defender, com seu trabalho em uma emissora pública, o direito à informação e à verdade. Este é um dos assuntos da edição de hoje e o nosso convidado é o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão. O Público na TV já está no ar. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Lei de Acesso à Informação? Não tenho ideia. Não. Conheço, não. Bom, é uma lei que os órgãos públicos, né, são obrigados a fornecer informações sobre, por exemplo, no caso, o serviço administrativo, né, deles. Você já entrou em contato com alguma ouvidoria ou um central de atendimento? Não. Você sabe como funciona? Sei. Não. Sei. É, só ligar e vai seguindo o passo a passo. Boa noite. O assunto da edição de hoje é o papel das ouvidorias na defesa do direito dos cidadãos às informações e à crítica. E o nosso convidado é o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão. Nós poderíamos dizer que a Lei de Acesso à Informação pegou? Certamente. A Lei de Acesso, com 35 mil pedidos de informação, pouco mais de 4 meses, já respondeu a 90% desses 35 mil pedidos e com um nível de satisfação, ao menos ao que parece pelo número de recursos até agora, bastante grande. Então, é uma lei que pegou por 2 motivos: que os órgãos públicos têm conseguido responder às solicitações encaminhadas, mas, sobretudo, porque eu gosto de insistir nesse ponto, é uma lei que foi consequência de uma demanda social, de manifestações organizadas, sobretudo por movimentos de defesa da liberdade de expressão, do acesso à informação, que exigiram que o Estado pudesse fornecer as informações produzidas por esse mesmo Estado, pelos governos, como você bem disse. Então, é uma lei que nasceu pegada, eu gosto de dizer, e que agora a sua aplicação vem demonstrando essa realidade, felizmente. O que seria necessário fazer para que essa cultura da informação seja naturalizada, né, na sociedade? Primeiro de tudo é dar cumprimento à lei, oferecendo ao público, à população, as informações obrigatórias, aquelas que são consideradas, é uma definição que a lei traz, transparência ativa. Informações sobre quem dirige a EBC, quais são os e-mails de contato, quais são os recursos gastos com a execução dos programas, quais são as informações que habitualmente o cidadão tem que ter acesso para compreender como o Estado se move, como funciona. E responder também o que nós chamamos de transparência passiva, quando as pessoas solicitam informações sobre dados pessoais, em alguns casos. Quero saber porque eu não fui promovido, um caso de servidor público. Ou quero saber qual foi o gasto realizado para viagens de determinados... Informações, quando solicitadas, devem ser respondidas. A resposta e o cumprimento da lei, tenho certeza que terá como consequência a naturalização desse comportamento. Mas é fundamental também criar instituições que promovam o direito de acesso à informação. E as ouvidorias, tenho certeza, entre tantas instituições já criadas na experiência internacional, elas serão e são já no Brasil uma instância decisiva em tornar o acesso à informação, a compreensão do público das atividades do Estado, um hábito corriqueiro
naturalizando com isso o direito de acesso e os instrumentos disponíveis na lei. Romualdo, nós vamos agora ouvir uma entrevista com o coordenador do Programa de Transparência e Acesso à Informação, Dr. Francisco Carvalheira Neto. Tivemos públicos diferenciados que utilizaram a lei de acesso. Se por um lado o cidadão comum em geral demanda o órgão público via lei de acesso para ter acesso a informações de interesse particular, quer dizer, como é que está meu processo, como é que está meu processo de anistia, como é que está o processo de naturalização de estrangeiro, como é que eu faço para acessar um determinado serviço da Polícia Federal. Por outro lado, nós observamos que alguns grupos de interesse e movimentos sociais também demandaram a lei de acesso para obter informação que os permitisse pautar a sua atividade junto ao poder público, pressionar o poder público para uma determinada política pública de interesse daquele grupo social. E nós tivemos também um terceiro tipo de público que demandou a lei de acesso, que foram os servidores públicos, quer dizer, os próprios funcionários públicos utilizando a lei de acesso para ter informação dos órgãos públicos sobre as carreiras, sobre os salários, sobre a remuneração. Quem cobra mais? O cidadão comum ou a sociedade, os órgãos governamentais ou a sociedade civil organizada? Sim, os servidores públicos, como apontava o Francisco do Ministério da Justiça, têm produzido uma demanda expressiva. Em termos numéricos, a sociedade como um todo tem demandado, mas é bom destacar a atuação dos jornalistas. Os jornalistas têm produzido demandas mais complexas, que às vezes se relacionam à investigação ou matérias investigativas e que têm demandado aos órgãos públicos um trabalho adicional. Não só, em alguns casos, de produzir e organizar a informação, mas de preparar arquivos, documentos, coisa que também não era habitual. Nesse estado marcado pelo segredo, o armazenamento, o cuidado com a informação não é uma prática, não foi até o momento uma prática corrente. Nós vamos para um pequeno intervalo, Perfeito. A gente volta já. Eu gostaria de saber se tem algum prazo, né? Se tem nível de serviço, quanto tempo a gente, abrindo uma reclamação, quanto tempo a gente tem para receber o retorno. Como é que é o trâmite, como é que a informação chega e como que ela é resolvida? E por que tem essa morosidade toda? Romão, essas perguntas você pode responder. Então, em relação à lei de acesso, o prazo é de 20 dias para resposta ao cidadão, prorrogáveis por mais 10. E os prazos são muito exíguos. É claro que numa sociedade da informação, em que tudo se dá pelo Twitter em 40 minutos, 20 ou 30 dias pode parecer uma eternidade para o cidadão, mas os prazos são curtos para uma administração tão complexa. E como se dá a tramitação, como é que se dá a resolução, a expectativa no caso da lei de acesso, que haja um órgão, no caso da Controladoria Geral da União e outros ministérios, um órgão que faça verificação se o que foi dito, que foi respondido pelo Estado, corresponde ao que foi perguntado, porque é bastante comum o Estado diz numa linguagem empolada do bacharel, difícil compreensão, nada daquilo que foi perguntado, devaneando ou fazendo um esforço de se esquivar ou de evitar a questão. Então, há um órgão de controle, as ouvidorias estão preparadas para verificar se há uma correspondência entre o que foi perguntado e o que foi respondido e depois analisar a satisfação do cidadão. A Comissão da Verdade é um instrumento de correção de fatos históricos tão importante quanto a Lei de Acesso à Informação. Esta semana, a comissão registrou a primeira vitória ao corrigir a versão oficial da morte do jornalista Vladimir Herzog. Na sua opinião, atos como esse, correções desse tipo, e de que maneira isso pode incidir sobre a vida em sociedade? São decisivos. Quando a gente discutia a promulgação da lei ou mesmo a constituição da comissão, se preocupava com o revanchismo, assim se acusava. E o que se busca é a compreensão da nossa própria história, e ela é constitutiva da ideia de nação. Sem sofisticação, a gente precisa saber o que aconteceu com as pessoas, o que se passou na ditadura, quais foram os vícios ou os abusos perpetrados pelo Estado, para ver qual a extensão dele e como eles ainda hoje são praticados. Então, a Comissão da Verdade tem uma obrigação, um dever civilizatório no Brasil.
Quando nós compreendemos melhor quais são as razões, os fatos, quem foi vítima, quais foram os agressores, sem a preocupação imediata de responsabilizá-los, mas cabe às pessoas. É histórico, na Grécia Antiga, quando se discutia Antígono, o direito de enterrar os mortos, de velar, de zelar pela sua memória, é isso que nós demandamos. Então, que a Comissão da Verdade tenha à sua frente tenho certeza, a conclusão do processo de democratização do Brasil. Vamos transpor as agruras da ditadura e, não tenho dúvida, a finalização desse processo mais recente de reconstituição do Estado e de afirmações das instituições no Brasil. Nós temos uma pequena entrevista com o jornalista Audálio Dantas. Audálio era presidente do Sindicato dos Jornalistas na época da prisão e morte de Herzog. Eu acho que isso é uma consequência da existência da Comissão da Verdade. É a primeira manifestação efetiva de que a Comissão da Verdade é um instrumento importante para que a sociedade comece a ter acesso à informação. Informação daqueles anos, o que aconteceu ali. E mais ainda, é absurdo que tenha permanecido durante todo esse tempo essa versão, quando em 1978, portanto, há 34 anos, a Justiça Federal em São Paulo, por sentença do juiz Márcio José de Moraes, condenou a União Federal pela prisão ilegal, pela morte, pela tortura e pela morte de Vladimir Herzog. A existência de veículos de comunicação pública já em si é uma vitória da sociedade, porque esses veículos, por natureza, por definição, são aqueles que representam o interesse público, a sociedade, os anseios da sociedade, as reivindicações da sociedade, enfim. Então, uma ouvidoria desses veículos significa um passo adiante, no sentido de que eles, se em alguma hipótese se desviem desse papel de comunicação com a sociedade, acima de quaisquer outros interesses, isso aí é uma vitória da sociedade, na medida em que qualquer desvio possa ser denunciado a essa ouvidoria. A crítica é um direito democrático e a crítica, em qualquer caso, ela contribui para que aquele fato criticado possa ser aperfeiçoado. A crítica literária, por exemplo, a crítica cinematográfica, qualquer tipo de crítica. Agora, é estranho que, de um modo geral, a mídia tem a tendência de achar que ela tem o direito de crítica sobre todas as outras instâncias e não admite crítica sobre ela. Romão, na sua opinião, qual é a importância do jornalismo para a sociedade e da ouvidoria para o jornalismo público? Então, é extensa a importância. Quando se fala em jornalismo, se fala na afirmação da informação, do direito de estar informado, do exercício das nossas liberdades mais fundamentais. Então, se o homem é linguagem, por definição, é comunicação, o trabalho do jornalismo de oferecer diferentes perspectivas, dar cabo dessa diversidade de opiniões é determinante para o nosso reconhecimento como ser humano. Não à toa tem se afirmado que a liberdade de expressão, o direito à comunicação é um direito humano fundamental, com o qual eu concordo absolutamente. O jornalista, como dizia agora, o desafio posto pela Lei de Acesso é desempenhar sua função pública e transparentemente. Então, esse é o desafio posto ao jornalismo convencional, que se valia da interação com gabinetes, com privilégios, numa relação privilegiada com alguns poderes públicos, lança-se luz sobre o processo de produção da informação. A lei joga a transparência, ilumina, e esse é o desafio posto para o nosso jornalismo. Creio eu e quero acreditar piamente que o jornalismo público, nesses termos, tem muito a nos oferecer. E a ouvidoria?
Qual seria a importância dela? Né? A ouvidoria, na condução, sobretudo na relação com o jornalismo público, pode apontar caminhos. Porque a ouvidoria, o que tenta fazer diuturnamente, não é só resolver problemas, como quem pega na mão ou dá o peixe quando alguém precisa, mas ela identifica o processo pelo qual. Ainda que a pessoa não consiga resolver o problema, a grande pretensão da ouvidoria é que ela tenha aprendido um pouco os meios e os modos de fazê-lo publicamente, por procedimentos transparentes. Então, há essa conexão preciosa entre ouvidoria e jornalismo, que a ouvidoria aponta os procedimentos, ajuda a aprimorar o trabalho do jornalista, e que tenho certeza vai surgir um novo e vigoroso jornalismo público, em especial, mas um jornalismo que se compromete com o exercício da democracia. Nem sempre, ainda que a gente ouça com frequência que o jornalismo, a liberdade de imprensa e de expressão constitui certamente uma das bases, os pilares da democracia, nem sempre o exercício assim demonstra da profissão, como em outras áreas. Então, a ouvidoria pode ajudar decisivamente o jornalista, como o ombudsman em alguns jornais impressos tem feito, a revelar caminhos transparentes, públicos e louváveis para o exercício dessa atividade. No próximo bloco, o trabalho de ouvidoria sobre a programação da TV pública. Não perca, a gente volta já. Se tiver algum programa que eu não goste ou que seja inadequado ou apropriado para o horário, se eu fizer uma reclamação, esse programa sai do ar, o que acontece? Cláudia, nem sempre as reclamações, pedido de retirada de programa, isso é feito imediatamente. Mas todas as vezes que a empresa, a TV Brasil, ela vai reformular a sua grade de programação, você pode ter certeza que reclamação como a sua será levada em consideração. Na tua avaliação, qual é o papel, né? Qual seria o papel da ouvidoria que ela poderia trazer para a sociedade? Qual é a contribuição? A gente falou ainda há pouco da contribuição da ouvidoria, né, para o jornalismo público. Qual é a contribuição da ouvidoria para a sociedade? Me permita fazer de novo menção a essa mesma pergunta, porque o que você disse a ela, que a opinião dela pode ser considerada na revisão de uma grade. A ouvidoria tem incumbência, obrigação de romper com a lógica ou com a ditadura, como eu gosto de dizer, dos níveis de audiência. Para algumas emissoras, só é relevante a opinião se ela for proveniente de 2 milhões ou 4 milhões de televisores ou pessoas. Isso é um equívoco para a democracia no Brasil. A relevância da ouvidoria, isso em quaisquer órgãos, é dizer, olha, embora seja um único cidadão, ele deve ser considerado como sujeito de direito, sobretudo numa empresa pública, como coautor da programação a ser realizada. Ele paga ou contribui para que haja essa programação e, portanto, a sua opinião deve ser considerada. Isso rompe com essa ditadura, como eu costumo dizer, e acaba atribuindo não só valor ao cidadão, mas um novo modo de fazer televisão ou de se fazer ou prestar serviços relevantes para a população. Então, esse é eu queria destacar a importância da ouvidoria da EBC na formação da TV pública brasileira. E as ouvidorias, em geral, têm a obrigação de aprimorar ou de contribuir com o aprimoramento de serviços prestados. Se é a produção de conteúdo audiovisual, se é a produção de informação no jornalismo, a opinião captada pela ouvidoria, ou mesmo compreendida pela ouvidoria, tem que ser oferecida ao gestor e por ele deve ser considerada, pelos responsáveis da área, como uma oportunidade de aprimoramento. Parece conversa de gestão, mas é exatamente isso que a ouvidoria faz. Contribui para que haja um refinamento do trabalho realizado, para que não haja prejuízos adicionais. Na maioria das vezes, a ouvidoria evita problemas outros, de demandas judiciais, até constrangimento em relação à atividade de trabalho. A ouvidoria consegue se antecipar a problemas, resolvendo eles em âmbito administrativo. Ou seja, a ouvidoria é um grande instrumento estratégico para a gestão. Certamente. A ouvidoria sim tem se revelado, é essa experiência coletada pela Ouvidoria Geral da União e por outros países. A ouvidoria
quando compreendida, quando acolhida pelos gestores, pelas áreas fins, ela se revela, se mostra um poderoso instrumento de melhoria, de aprimoramento do trabalho realizado. Nós vamos ver agora a opinião de um especialista em televisão, o jornalista Nelson Roineff. Ao ser uma emissora pública, seja ela estatal ou não, ela assume um compromisso com o espectador, né? Ela assume um compromisso com a sociedade. E a sociedade, ela tem o direito também de cobrar, né, o que é seu. Ela está, ao contrário, até da TV privada, né, que ela, na verdade, ele não está pagando diretamente essa conta. No caso da televisão pública, seja através de contribuições voluntárias, seja através de contribuições espontâneas, seja indiretamente através dos governos, seja federal, seja estadual, é o público que está pagando essa conta. Então, ele tem o direito de cobrar. Ele tem o direito de cobrar o que ele acha melhor para ele, a melhor programação para ele, a melhor forma de ser tratado, a melhor forma de se relacionar com essa emissora. Aí é de parte a parte, né? O público tem que se acostumar a essa ideia, mas a emissora tem que se acostumar também à ideia de que, muito mais do que numa emissora privada, ela pode e deve ser cobrada pelo seu espectador. Romão, temos ainda uma última informação importante, principalmente para os jovens jornalistas. Em outubro, a história do jornalista Vladimir Herzog estará contada no livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, escrito pelo jornalista Audálio Dantas, em edição da Civilização Brasileira. Romão, muito obrigada pela sua participação no programa da Ouvidoria e, óbvio, pelos esclarecimentos dados ao nosso público. Obrigado a vocês. Eu queria que essa entrevista, ou que essa conversa pudesse estimular as pessoas a participarem da ouvidoria, reclamando, sugerindo, elogiando em especial e demandando informações ao Estado. Muito obrigado. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima quinta, quando estaremos de volta às 8 da noite. Até lá. Fale com a Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br